Alô, pessoal que está com a gente aqui no Por Dentro do Grid, chegando para mais um vídeo. Chegou a hora de falar do Grande Prêmio da Bélgica de 2023, mais uma etapa do Campeonato Mundial, e a gente vai tratar das expectativas. Antes, deixando o convite para você seguir as nossas redes sociais, estão aqui em cima. Segue o nosso Instagram, @Por Dentro do Grid F1. Nos segue no Twitter também, @Por Dentro do Grid. Tá aqui, ó, esse de cima. Tem também grupo no Telegram, tem grupo no WhatsApp. Se inscreve no canal do YouTube, deixa o seu like, dá essa força pra gente. E deixa eu apresentar Vitor Aguiar, tá comigo nesse vídeo, meu amigo Vitor. Tudo certo, Vitor? Vamos falar desse GP, né? Pois é, Raoni. Boa noite para você que a gente está gravando de noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando. Expectativa, como sempre, de um bom GP. A gente vem em uma sequência um pouco complicada, né? A gente vinha com algumas provas muito boas, depois a gente teve o GP da Hungria que deixou muito a desejar. Mas a expectativa Bélgica, chuva, sempre costuma trazer algum elemento ali de surpresa. Quem sabe a gente não tem uma corrida animada de novo para jogar um pouquinho para cima. Vamos embora então, vamos avançando aqui na nossa arte, porque é um fim de semana de sprint race, né? A sprint voltando a acontecer nessa temporada de 2023, então tem esse molho, esse ingrediente diferente. Eu confesso que eu ainda não sei se eu gosto ou se eu não gosto do sprint, Vitor. Eu acho que você tem uma opinião mais formada do que eu sobre isso. Mas o fato é, gostando ou não gostando, que dá esse molho especial, principalmente esse novo formato da sprint, né? Que tem a classificação na sexta para a corrida do domingo e no sábado cedo tem o conhecido sprint shootout, né? Em inglês eles chamam dessa forma, eu gosto só dessa palavra. Mas o sábado é um momento à parte do fim de semana e isso eu acho que pode agitar um pouco, né, Vitor? Não, com certeza. Esse formato, quando você tira a responsabilidade do domingo inteiro nessa corrida mais curta, por volta de 100 quilômetros, quando você tira a responsabilidade do sábado, você deixa os pilotos muito mais livres, muito mais à vontade para se arriscar, para colocar tudo a perder por 1 ou 2 pontos. Porque no fim não vai ser tudo a perder, vai ser só o sábado que se perde, mas o domingo recomeça do zero. É a terceira sprint que a gente tem na temporada. A gente já teve em Baku com vitória do Sérgio Pérez, a gente teve na Áustria com vitória do Verstappen, e agora é relativamente próxima, né? A corrida da Áustria foi 3 GPs atrás, já acontece agora na Bélgica, que é, inclusive, já adiantando o encerramento dessa primeira parte do calendário da Fórmula 1. Depois dessa corrida a gente vai para aquelas fériasinhas ali de intertemporada. Mas sobre o formato da sprint, eu gosto dessa ideia de trazer uma animação maior para o sábado, não ser só mais um treino livre, mais uma sessão qualificatória. Não, tem uma corrida, tem uma coisa diferente para variar. É aquilo que eu já falei aqui algumas vezes. A gente pode dizer até que a Fórmula 1 erra em alguns formatos, mas ninguém pode dizer que eles não estão tentando. Eles estão fazendo mudanças, estão tentando. Eu particularmente gosto da sprint, apesar, claro, que aí a gente pode questionar o número de sprints, quais GPs cabe sprint, mas, enfim, a gente vai ter agora pela primeira vez na Bélgica, a gente vai poder fazer essa análise mais específica. E a gente teve recentemente na Áustria a primeira sprint na chuva, e convenhamos, tudo indica que a gente já pode ter a segunda também na Rodney. É verdade, tem risco de ter Spa na chuva mais uma vez, a gente já viu. A gente já viu, não, né? Corriqueiramente a gente vê em Spa-Francorchamps pelo menos um dos 3 dias do fim de semana ter chuva. E foi meio traumática a chuva que caiu em 2021, porque praticamente não teve corrida. Os carros foram para a pista só atrás do safety car. Foi nessa corrida, inclusive, que a gente está vendo a imagem aqui do lado, que George Russell conseguiu o primeiro pódio dele na Fórmula 1, ainda correndo de Williams, mas na corrida que, venhamos e convenhamos, praticamente ninguém correu. Mas só sobre a sprint... Não teve corrida. Não teve corrida, a realidade é essa. É verdade. Teve voltas na pista atrás do safety car, mas corrida de carro mesmo, quem ganhar, quem termine primeiro, não teve. E o Lando sofrendo um acidente ainda na volta da apresentação de tanta água que tinha na pista. É verdade. Mas só um comentário sobre a sprint. Eu acho que esse novo formato da sprint que fizeram para 2023
ele faz com que os pilotos se arrisquem mais, né? Porque não vale mais o grid de classificação para a corrida do domingo. E a gente tem um destaque também da Aston Martin, né? Porque desde que Fernando Alonso disse, antes do GP da Áustria, que a Aston Martin iria brigar por vitórias, foi só ladeira abaixo. A Aston Martin parou até de frequentar os pódios. E cadê aquela Aston? Essa é a pergunta que quem gosta da Aston Martin tá. E quem gosta da Alonso também, né? Alonso é um cara que tem muitos fãs pelo mundo. Eu diria que parou de frequentar os pódios e está por isso aqui de parar de frequentar a zona de pontuação. Na última corrida a gente teve Alonso em nono, Stroll em décimo, em uma corrida que talvez se o jogo não tivesse tido aquele problema lá no início, eles poderiam ter sido décimo primeiro, talvez. Por poucos detalhes, eles poderiam já ter ficado fora da zona de pontuação, os dois. Eu até separei um pouquinho aqui os números da Aston Martin. O Alonso foi a 6 dos primeiros 8 pódios. Nas últimas corridas ele foi quinto, sétimo e nono. O Stroll teve no top 7 em 4 das 7 primeiras corridas. Nas últimas ele foi nono, 14º e décimo. O próprio Alonso já reconheceu que hoje eles estão atrás de Mercedes, de Red Bull, de McLaren, de Ferrari. Já falou que o carro virou uma quinta força. E ele mesmo chegou a falar, esse ponto que eu comentei agora, da circunstância ter feito ele chegar no zona de pontuação, porque o próprio Alonso disse que, se não me engano, ele acreditou ao safety car, mas ele disse que a circunstância de pista ajudou, a circunstância da corrida ajudou a Aston Martin, porque o desempenho em si do carro não era sequer para eles conseguirem esses 3 pontos que eles saíram nesse fim de semana. Então, a Aston Martin é uma equipe que está com dificuldades na evolução. Não é que o carro tenha regredido. Quando a gente vai comparar os tempos da Aston Martin em relação ao início da temporada, parece que o carro nem cresceu muito, nem caiu muito, só que nesse meio tempo outras equipes foram conseguindo recuperar esse espaço. A McLaren saiu muito do fim do grid e conseguiu crescer. A Ferrari, não é que a Ferrari tenha parado de cometer aqueles erros, a Ferrari continua cometendo os erros, mas está cometendo um pouco menos que o nível absurdo que estava naquele início de temporada. A Mercedes também conseguiu encontrar um ajuste melhor do carro, então a concorrência se qualificou e a Aston Martin ficou parada. Aquilo que era uma segunda força clara no início da temporada, nessas 3, 4 últimas corridas já ficou claro que não vai mais conseguir uma dominância tão evidente assim nessa briga do segundo pelotão. A Aston Martin então caindo de rendimento. Vamos seguindo aqui com a nossa apresentação. A gente falou da Aston Martin, mas é importante destacar também esse carro da AlphaTauri, porque nessa corrida na Hungria, todos os olhos estavam voltados para esse rapaz aqui, Daniel Ricciardo, que fez uma boa corrida, né? Até na nossa análise aqui da live depois da corrida, no Por Dentro do Grid, ele fez uma boa classificação, ficando na frente de Tsunoda, fez uma boa corrida também, acabou caindo no começo, mas terminou na frente de Tsunoda, mas há quem diga que teve um fator diferente nesse GP da Hungria. Explique para nós, Vitor Aguiar. Pois é, a própria AlphaTauri colocou um pezinho no freio. A gente não sabe, claro, se é só aquele discurso para deixar tudo em banho-maria. Tá mutado, Rodney. O blefe, né? Pois é, a gente não sabe se é só eles blefando, mas o que eles disseram é que eles estão acreditando que a dificuldade do carro na entrada das curvas, que foi o principal problema que a AlphaTauri tinha nesse início de temporada, que é inclusive um dos pontos que se considera que tem sido mais crítico para essa não adaptação do Nick De Vries, foi uma coisa que foi, no fim, atenuada pelas características da pista da Hungria e também pelas altas temperaturas que estavam registradas lá em Budapeste no dia, no caso, no último domingo. E esse também foi um dos problemas que até hoje se considera como um dos pontos chaves para a dificuldade de adaptação do próprio Ricciardo na McLaren. Então é um problema que o carro tem histórico, um problema que o piloto tem histórico e que, em teoria, ficou meio atenuado na corrida de estreia. Então talvez a situação do carro que o Ricciardo vai pegar daqui para frente no campeonato seja um pouquinho pior do que esse carro que a gente viu nessa reestreia dele.
Então, a gente deve precisar talvez de um pouco mais de tempo para analisar a situação real do Daniel Ricciardo, e essa corrida deve ser um retrato talvez um pouco mais fiel do que o da Hungria, pelo menos essa é a primeira expectativa. Vamos ver então. Lembrando que a AlphaTauri é a lanterna no campeonato de construtores, só tem 2 pontos marcados até agora, os dois com Yuki Tsunoda. Nick De Vries deixou a Fórmula 1 nessa temporada sem nenhum ponto ganho. Vamos seguindo a nossa sequência de pautas aqui. A gente já falou da AlphaTauri, mas a gente também vai falar sobre a pintura da outra Alfa, a Alfa Romeo, que vai apostar nessa ousadia aí. Rapaz, eu achei no mínimo ousado. Eu não me lembro de ter visto uma equipe de Fórmula 1 usar um verde, né? Tão potente como esse. Pensando assim de cabeça, talvez. Não, eu ia dizer a Brown, mas a Brown não chegava a ser neon. Era um verde-limão, aquele verde da Brown, mas não chegava a ser, né? Esse verde aceso. Tem o clássico verde, verde limão, acho que é isso, da Brown. Tem também aquele verde, não faço ideia, verde, talvez até azul, daquela listrinha da Mercedes, do patrocínio da Petronas, mas uma cor intensa, assim, realmente é muito rara no mundo da Fórmula 1. E a Alfa Romeo traz dessa vez, por causa de um patrocínio novo que eles acertaram com uma empresa de streaming, Kik. Particularmente não conheço, acredito que seja uma empresa que sequer tenha funcionamento ainda no Brasil, mas por causa desse patrocínio trouxeram essa pintura especial, assim como a Williams está também com uma pintura especial pronta com a Gulf, não vai trazer essa corrida, mas terá em outras oportunidades, assim como a McLaren já trouxe também pintura especial com o Google Chrome nessa temporada, assim como a Red Bull também trouxe pintura especial, não com patrocínio, mas para as corridas dos Estados Unidos também tem uma pintura um pouco diferenciada no carro da Red Bull. Aliás, a gente tem visto isso mais acontecer nos últimos anos, né? Eu me lembro que até não muito tempo a Fórmula 1 era muito mais regradinha com isso, né? A gente via pouco essas variações de pintura durante a temporada. E agora não, as equipes estão mais relaxadas. Você tem uma ação de um patrocinador, já muda a pintura, faz uma corrida especial ali, uma outra ali, faz uma homenagem. Eu tenho visto isso ser mais comum nos últimos anos. Pois é, não só na pintura dos carros, mas até nos capacetes. Antes tinha uma limitação, que o piloto só podia usar um capacete especial, não sei ao certo, 1, 2 vezes na temporada. Agora não, agora já é livre. Se o cara não quiser nem ter um padrão para o capacete e ir trocando a cada corrida, é direito. Então, essa questão estética, digamos assim, realmente teve algumas liberações maiores de regra nos últimos anos. E também, convenhamos, vai muito com a linha da Liberty, né? Que tem uma visão muito mais mercadológica, muito mais voltada para patrocínios. Então, é bem de acordo com esse novo pensamento da Fórmula 1, ter essa liberdade maior para esses casos. Vamos seguindo então, aqui, depois desse verde neon da equipe Alfa Romeo, a gente vai falar sobre essa entrevista que o Toto Wolff deu em relação à renovação de contrato do Lewis Hamilton, porque é o assunto que vem à tona sempre que se fala de negociações da Mercedes, e não está acertado no papel, ainda não existe a assinatura desse contrato, mas Hamilton diz que eles vão se acertar, Toto Wolff também vem dizendo que eles também vão se acertar. Existe um otimismo, né, pelas duas partes, que não é questão de que Hamilton talvez esteja negociando com outra equipe, não é nada disso, é só uma questão até financeira mesmo, de acertarem as cláusulas do contrato, mas o fato é que Mercedes e Hamilton querem ficar juntos e estão só acertando o contrato. E ele soltou essa que estava emocionalmente acertado. Eu já vi apalavrado, já vi contrato assinado, mas emocionalmente acertado, eu confesso que é a primeira vez que eu vejo um acordo ser fechado desse jeito. Não, pois é, o Toto Wolff confidenciou, né, essa imagem que está na tela, o repórter, a transmissão para crianças que teve lá na Inglaterra, ele disse que o Hamilton está acertado para renovar até 2025. Ali na brincadeira, talvez tenha dito que era segredo, o menino contou na transmissão, mas depois o próprio Toto Wolff foi para uma entrevista
mais oficial, digamos assim, entre aspas, e disse que não tem nada acertado, que não tem nada acertado não, que não tem nada assinado, nada está no papel, mas que emocionalmente já está tudo certo, que é só questão de detalhes para anunciarem. Também não falou, não repetiu esse prazo de até 2025, que seria 2 anos, não reafirmou isso, está só nisso que ele falou para a criança, mas nesse caso a gente entende que, mais uma vez, Hamilton, Toto Wolff, cada vez que alguém fala, se dá uma nova sinalização de que vai haver renovação, mas ela não chega. Eles dizem, não é por questão de dinheiro, mas a renovação não chega. É só por um detalhe, mas a renovação não chega. E quanto mais a renovação não chega, mais boato começa a rolar. Boato de que o Hamilton vai querer se aposentar, boato de que a Ferrari vai querer levar o Hamilton. Todo mundo sabe que não é verdade. O Hamilton não vai para a Ferrari, mas os boatos vão rolar enquanto esse contrato não sair da emoção e chegar no papel. É verdade, tem que sair da emoção, isso aí. E seguindo aqui, depois desse contrato emocionalmente acertado de Lewis Hamilton, a gente fala de um país que desperta muita emoção para quem gosta de Fórmula 1. O circuito de Spa-Francorchamps é muito tradicional e tem muita gente que tem um carinho muito grande em assistir corridas em Spa-Francorchamps. E ele fica na Bélgica e você vai nos dar uma aula de geografia agora falando um pouco mais sobre o país, sobre a Bélgica, palco sede do GP de Fórmula 1 nesse fim de semana, Vitor. Se alguém tiver assim de última hora desejando ir para a Bélgica, tipo, poxa, eu vou assistir esse GP, vou bater lá. Primeiro a pessoa tem que saber qual língua vai falar, porque a Bélgica tem 3 idiomas oficiais. Aqui a gente nem passa perto de imaginar como é isso, mas são, de acordo com as regiões da Bélgica, se fala francês, alemão ou holandês. Normalmente as pessoas de lá são alfabetizadas na língua da região e aprendem uma das outras duas para conseguir ter uma comunicação mais que flua melhor dentro do país. Na parte de Spa-Francorchamps, especificamente, é uma coisa que puxa um pouco mais para o francês, que é essa parte vermelha do mapa. A amarela é o holandês e essa manchinha roxa é a parte que fala alemão. Esse ponto verde é uma parte que fala 2 línguas, que agora eu não vou me recordar quais, mas pela dedução da proximidade no mapa, deduzo que seja francês e holandês. E essa multilinguagem, obviamente não é esse o termo, mas essa multiplicidade de idiomas também é um pouco do retrato de uma cidade que é de um país, e consequentemente de sua capital, que é a capital da Europa. É lá em Bruxelas que fica sediada a União Europeia. O Parlamento Europeu, todo esse funcionamento da comunidade europeia é partindo de lá da Bélgica, país tão tradicional pelos chocolates e também por essa questão política. E, falando em política, essa é uma que inclusive eu não sabia. A Bélgica é uma monarquia. Eu não tinha essa de cabeça. E está hoje sob comando de Filipe I, cujo título não é rei da Bélgica, mas sim rei dos belgas. Lá, consequentemente, é uma monarquia constitucional, assim como na Inglaterra, como na Holanda, como na Espanha, que na prática a figura do rei é quase decorativa, porque eles têm um parlamento instituído e um primeiro-ministério que, claro, tem todas as burocracias de ser referendado pelo rei, mas que na prática é quem realmente manda no país e que tem seu poder concedido pelo Congresso, pelo Parlamento, e não diretamente pelo rei. Muito bem, tá aí então a Bélgica explicada pelo nosso querido Vitor Aguiar. Algumas informações desse GP, últimos vencedores, Max Verstappen na temporada de 2022 e também na temporada de 2021, Lewis Hamilton venceu em 2020, no ano da pandemia, Charles Leclerc na temporada de 2019 conquistou a primeira vitória dele na Bélgica, que foi aquele fim de semana da morte do Antoine Robert, um fim de semana de muita tristeza na Fórmula 1 em 2019. 2018, Sebastian Vettel venceu. Em 2017, Lewis Hamilton foi o vencedor. O maior vencedor em Spa-Francorchamps é Michael Schumacher, seguido de Ayrton Senna. Também tem Jim Clark, Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton. Schumacher com 8, Ayrton Senna com 5 vitórias e os outros com 4 vitórias.
Recorde na pole position foi em 2020 com Lewis Hamilton e recorde de volta mais rápida em GP é de Valtteri Bottas em 2018. Serão 44 voltas porque é uma pista enorme, 7 quilômetros. 7 quilômetros, 7.004 metros. Então, é chão, viu? É chão, viu, seu Vitor? É muita pista. Eu lembro que quando eu era pequeno, já acompanhava a Fórmula 1 e jogava videogame, né? A pista de Spa era enorme. Era a única que a volta passava de 2 minutos. Na época, agora os carros fazem menos. Mas era a única que a volta passava de 2 minutos quando eu jogava no videogame. Isso, Fórmula 1, o quê? 2006, por aí. Cuidado para não entregar a idade também. Mas sobre os Spa, essa corrida vai ter C2, C3 e C4 como compostos de pneu, que é a segunda gama mais macia possível. Vai de C0 a C5, C5 é o mais macio, e no caso mais macio dessa vez vai ser o C4, são os 3 segundos pneus mais macios, digamos assim. E você lembrou da morte do Antoine Hubert, que aconteceu na chuva em Spa-Francorchamps, e esse ano a gente também teve um outro acidente fatal em Spa-Francorchamps na chuva, com a morte do Dylan Van Hoff, há um mês mais ou menos, numa corrida da Fórmula Regional Europeia, um acidente muito parecido inclusive com a chamada batida em T, mas essa vai ser também a primeira corrida da Fórmula 1 lá em Spa-Francorchamps depois desse acidente. Provavelmente vão ser registradas algumas homenagens ao piloto holandês, ao jovem piloto holandês que faleceu nessa reta final de primeiro semestre na prova da Freca. Muito bem. É isso então, né? Grande Prêmio da Bélgica de 2023. Horários na tela para a gente poder acompanhar. Na sexta-feira tem o primeiro treino livre, às 8h30 da manhã. Meio-dia tem a classificação para a corrida de domingo, porque o sábado é um espetáculo à parte. 7 da manhã tem a classificação para a sprint e 11h30 da manhã a largada da Sprint Race, mais uma corrida sprint nessa temporada de 2023. Acaba esse dia à parte, que é o sábado, no domingo, o GP da Bélgica com o grid que foi formado na classificação da sexta-feira. E assim que acabar o pódio na corrida de domingo, estaremos aqui, certamente com muito aviso nas nossas redes sociais, porque tem a live do Por Dentro do Grid, além de, claro, todo o conteúdo durante o fim de semana. Vitor, valeu, meu amigo, abraço. Valeu, Rodney, e nos vemos por aí nos outros conteúdos que a gente vai soltando por aqui. Beleza, valeu, pessoal, abraço.